O que você faria se encontrasse um zumbi no meio da rua durante a noite? Provavelmente a sua resposta seria correr ou dizer que essas coisas não existem. Mas se eu te dizer que na vida real existiu um caso de zumbi, que na época deixou muita gente apavorada. E isso, galera, aconteceu lá em abril de 1962, com um homem haitiano chamado Clive Nassif, que na época tinha 40 anos de idade. Ele havia entrado no hospital Albert Schweitzer, reclamando de forte febre e relatou que parecia que tinha insetos rastejando em sua pele. E depois de alguns dias, Clive acabou morrendo, só que após ele ser enterrado, saiu do seu túmulo vivo. Mas como assim ele saiu vivo sendo que ele estava morto? Bom, é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje, a história macabra do homem que ressurgiu dos mortos. E pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Ryan e seja muito bem-vindo ao canal Mistério Oculto. E agora, vamos começar logo o vídeo. No mês de abril do ano de 1962, um homem haitiano chamado Clive Nassif, que na época tinha 40 anos de idade, entrou no hospital Albert Schweitzer, que fica no Haiti, reclamando que estava cuspindo sangue, com forte febre e descrevia a sua sensação como insetos rastejando em sua pele. E quando a sua condição piorou, a equipe médica colocou em um quarto no hospital e 2 dias depois, ele foi declarado como morto. Segundo os relatórios médicos da época, Clive foi envenenado com uma mistura de diversos venenos naturais para simular sua morte, ou seja, fazendo com que alguns sinais vitais fiquem baixíssimos, e assim os médicos confundiram que ele estava morto. E de acordo com o investigador da intoxicação, o homem havia sido envenenado pelo próprio irmão com quem tinha tido uma disputa pela venda de uma das terras. E quando a família soube que ele havia morrido, os parentes de Clive logo preparou o funeral e enterrou o corpo no dia 2 de maio de 1962 em um cemitério local, selando o caixão com pregos, que eram o costume do povo haitiano. Só que alguns dias depois, o caixão de Clive foi violado por um feiticeiro e praticante de voodoo. Ele o desenterrou, o espancou, amarrou ele e forçou a ele beber uma substância misteriosa e depois disso levou ele embora para um lugar que possuía uma plantação de açúcar. E nesse local, Clive ficou dia e noite trabalhando na plantação, junto com mais de 100 pessoas zumbis escravos que estavam na mesma condição que ele, que eram obrigados a tomar um líquido misterioso, que fazia com que eles não conseguissem falar e nem agir. E assim o haitiano permaneceu trabalhando lá por 2 anos, até que no ano de 1964, um dos zumbis matou o feiticeiro, e Clive viu uma chance de fugir e vagou pelo país sem rumo. No dia 18 de janeiro de 1980, Clive foi encontrado vagando semi-nu em um estado de choque nos arredores de seu povo natal. E em fevereiro de 1980, o homem entrou no vilarejo de El Esteri, na região central do Haiti. Se aproximou de uma camponesa chamada Angeline Narcisse e disse que era seu irmão Clive. Só que a última vez em que ela tinha visto esse irmão, ele estava em um caixão prestes a ser enterrado, e isso havia mais de 18 anos. E naquele dia Clive se apresentou usando um apelido de infância que só os irmãos o conheciam e lembrava de coisas que ninguém fora da família poderia saber. Então ele explicou algumas coisas do que se lembrava, dizendo que antes de ser enterrado ele estava consciente, mas paralisado durante a sua suposta morte. E além disso, ele até teria visto o médico cobrir seu rosto com um lençol e falou ainda que conseguia ouvir os médicos dizerem que ele estava morto, e ouvia a sua irmã e outros parentes chorando no seu próprio funeral, e isso sem conseguir se mexer ou falar. Ele disse ainda se lembrar de ser colocado num caixão, de o caixão ser baixado e coberto de terra. Clive disse que também chegou a sentir um prego do caixão perfurando a sua bochecha, e para provar isso, ele mostrou uma cicatriz em sua bochecha. E no final ele falou ter sido desenterrado durante a noite e foi transformado em zumbi por um feiticeiro. E após ouvir a sua história, os parentes acreditaram que ele havia retornado ao mundo dos vivos. E após um tempo, galera, acabaram descobrindo o que era aquele líquido misterioso, que fazia com que todos ficassem paralisados. De acordo com um antropólogo americano chamado Red Davis, investigou o caso e analisou algumas dessas poções de zumbi, que eram feitas por feiticeiros da região. Ele percebeu que o único ingrediente comum a todas elas era um tipo específico de peixe baiacu, que possuía no fígado e nos órgãos sexuais
um potente veneno chamado tetrodotoxina, que paralisa o sistema nervoso central e pode fazer com que todas as pessoas pareçam mortas. Ele também analisou uma substância usada para manter os zumbis em estado de estupefação e percebeu que eles eram feitos de uma planta chamada Datura stramonium, que possui fortes substâncias psicoativas. Mas ninguém sabe mesmo se a descoberta de Davis é a resposta definitiva a esse mistério. Então, por conta dessas dúvidas, o Código Penal do Haiti determina que fazer com que a pessoa pareça morta a ponto de ela ser enterrada viva é considerado um assassinato, e não importa o que aconteça depois com o corpo. Bom, o caso de Clivus Nassif foi um grande incentivo para o Projeto Zumbi, que é um estudo sobre as origens dos zumbis feito no Haiti, na esperança de descobrir o que dá origem aos zumbis haitianos. Mas e aí, o que achou dessa história mesmo com vários fatos comprovados de que o haitiano contou? É galera, muito bizarro, né? Conte aí nos comentários o que achou dessa história. Será que é verdade ou falso? Comente aí, vai. Bom, se você quer mais conteúdos assim, é só curtir e se inscrever para receber vídeos quando for postados aqui. E se você puder compartilhar com mais alguém esse vídeo, você vai estar ajudando o canal a crescer mais ainda. Então espero que você possa dar essa ajudinha. Então é isso, nos veremos no próximo vídeo. Até lá então, valeu!